Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. Há um ano, os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 cristalizavam a polarização instalada no Brasil. Os atos antidemocráticos foram intensificados depois da vitória de Lula, do PT, sobre Jair Bolsonaro, do PL, nas eleições presidenciais. Manifestantes vestidos de verde e amarelo, alguns que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, foram à esplanada dos ministérios. Lá invadiram a Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, vandalizando as áreas internas dos prédios. As invasões geraram intensa movimentação política durante o ano, como intervenção federal na segurança do Distrito Federal e a suspensão do mandato do governador Ibanez Rocha, do MDB. Além disso, a Polícia Federal descobriu a existência de uma minuta golpista na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Pois é, 2 CPIs foram abertas, comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional, e uma delas apontou inclusive o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como suposto autor intelectual desses atos antidemocráticos. E para a gente analisar tudo o que se passou no dia 8 de janeiro de 2023 e as consequências políticas e institucionais desse dia, a gente conversa hoje aqui no Pauta 1 com o professor, cientista político Fábio Gentili, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Professor, muito obrigado pelo contato com a gente aqui no Sistema Sagres para conversar aqui no Pauta 1, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma felicidade ficar aqui conversando com você sobre essa questão tão assim delicada, crucial da democracia brasileira. Passou um ano, mas parece que foi ontem. Se a gente pensar realmente como passou rápido esse ano, e nós estamos aqui hoje tentando de analisar com a cabeça um pouco mais fria, assim, não no calor da hora, o que aconteceu. Sim. Eu diria que esse ano foi um ano muito delicado, porque não era tarefa fácil assumir o governo do Brasil depois de 4 anos de governo Bolsonaro. Ainda mais conseguir dar conta de um ataque golpista que realmente é um dos ataques mais, eu diria, na história da democracia, não apenas daquela brasileira, mas em geral, é um dos ataques mais complicados que nós tivemos. Professor? Sim. Não, só para contextualizar antes aqui, da gente iniciar a entrevista, a gente vai também fazer uma retrospectiva, digamos, dos principais informações até agora do que aconteceu no dia 8 nesse ano, que se seguiu inclusive com operações, Operação Lesa Pátria, a gente vai detalhar isso. Mas antes, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, enfim, nos ouvindo, o professor Fábio Gentili é cientista político e é italiano. Já deu para perceber o sotaque, professor? Mora aqui no Brasil há algum tempo, trabalha na Universidade Federal do Ceará. E ele tem uma extensa pesquisa, um trabalho de estudo sobre a direita, sobre esse movimento, esse espectro político. Inclusive, é integrante do Observatório da Extrema-Direita aqui no Brasil, um observatório que reúne pesquisadores e especialistas. E aí, professor, eu queria realmente fazer essa primeira análise com o senhor. Qual foi a marca que foi deixada na visão do senhor sobre esse dia 8 de janeiro de 2023. Eu ontem vi uma entrevista do Múcio, que é o ministro da Defesa, dizendo que isso já deveria ficar no retrovisor, que a gente já deveria passar por isso e que as feridas estão cicatrizadas. Como é que o senhor avalia essa relação política no Brasil a partir do 8 de janeiro? Eu acho que a ferida não é cicatrizada ainda. É um processo em andamento. Por um lado, a democracia brasileira ela conseguiu mostrar
que lá tem instituições fortes assim, que não é frágil como se pensava, mas, por outro lado, também precisa destacar que a direita brasileira é um fenômeno de massa e são milhões de pessoas. Não é um fenômeno limitado, não é uma área pequena, mas é uma massa bastante considerável de pessoas que pode a qualquer hora crescer ainda mais, dependendo, de acordo com as conjunturas. Então, é um perigo ainda. Eu não quero entrar nas questões assim de cunho judiciário, porque, inclusive, são investigações em andamento. Nós não temos um conhecimento total de tudo que aconteceu, que está atrás dos ataques do 8 de janeiro. Temos algumas informações e já isso é suficiente para ter uma ideia, para a gente dar uma análise política. Podemos fazer uma análise política. Professor... Além da questão judiciária, e quem serão depois os principais culpados, os principais teóricos do golpe, mas nós podemos dar uma análise política. Professor, e a análise política, sim. Antes da gente continuar com essa análise política, né, para partir para esse ponto, é importante também a gente retomar algumas informações importantes a respeito do dia 8 de janeiro. Ao todo, eram cerca de 4.000 manifestantes e 2.151 foram presos. Os prejuízos causados pelos atos de vandalismo somam mais de 20 milhões de reais. 66 pessoas continuam presas e outras 30 já foram condenadas. Mais de 1.300 ainda esperam, aguardam julgamento. E é bom lembrar também, professor, que os manifestantes presos e denunciados, eles respondem pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e contra o patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. E depois dessa tentativa de golpe, outras 88 pessoas foram presas ao longo desse ano, por conta das fases, 22 fases da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, coordenada pelo Supremo Tribunal Federal. A investigação adotou 4 vertentes sobre possíveis autores intelectuais, omissão de agentes públicos, os financiadores do movimento e dos acampamentos em frente aos quartéis e a busca individualizada desses vândalos. Naquele dia 8 de janeiro, a violência e ódio mostraram sua face mais absurda, o terror. O autoritarismo de uma minoria inconformada e hostil buscou nos ameaçar e tomar de assalto a democracia. Não conseguiram. Os poderes da República resistiram. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. Gente! Nós vimos, professor Fábio, um pequeno trecho do que foi aquela invasão no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023 e também ouvimos 3 autoridades, o presidente Lula, a ministra Rosa Weber e, antes dela, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O senhor disse que não gostaria de entrar no aspecto jurídico da questão, porque muitos processos estão em andamento. Mas não tem como desvincular dos financiadores, Está todo mundo esperando uma resposta sobre mandantes e financiadores.
tem como fazer esse paralelo também, considerando a questão política, que o senhor disse que já dá para a gente ter uma conclusão, o que esse pessoal político fez e deve ser punido, de que forma eles devem ser punidos com tudo que aconteceu no dia 8? Sim, eu queria dizer justamente que os tempos da justiça e os tempos da política são tempos diferentes. E como nós estamos aguardando julgamentos que às vezes terão anos, assim, vai demorar anos para nós ter realmente uma noção, uma sentença sobre os responsáveis desses ataques, nós já podemos dar, temos que dar. É nosso compromisso, compromisso ético, político, civil, dar uma análise política sobre o que aconteceu. E sem dúvida, a gente sabe que atrás desses ataques tem uma estratégia e tem, sem dúvida, o Bolsonaro como um dos principais teóricos, ideólogos dessa estratégia. Por que isso? Porque funciona assim. Eu sempre costumo dizer, o líder não precisa às vezes nem falar para acionar um movimento. Às vezes até um silêncio pode ser mais expressivo de algumas palavras para que o movimento ele se acione. Então, do ponto de vista político, nós já temos elementos para fazer uma análise clara do que aconteceu. A gente sabe que existe uma estratégia golpista, existem financiamentos, existem grupos empresariais, existem grupos financeiros, existem movimentos religiosos fundamentalistas que estão atrás deste ataque de 8 de janeiro. Assim como a gente sabe que também teve grupos de extrema-direita, direita radical, grupos neofascistas que ficaram também na organização desses ataques de 8 de janeiro. Então, foi algo que foi planejado, financiado ao longo de alguns tempos e também que se alimenta de uma narrativa, como o próprio Bolsonaro declarou nos últimos dias, se alimenta da narrativa que é uma elaboração do que já foi a narrativa do golpe militar de 64. O ataque de 8 de janeiro, na narrativa da direita, ele é apresentado como um movimento nacional para salvar o Brasil de uma tragédia, porque as esquerdas ganharam as eleições, inclusive nós lembramos que o Bolsonaro denunciou já antes das eleições uma provável que as urnas eletrônicas estavam que não eram confiáveis e também então nós temos já uma raiz, uma matriz. Bolsonaro já indica um caminho. Na hora que fala que se a esquerda vai no poder, vai no poder com uma estratégia
com uma urna eletrônica falsa, nós teremos um governo de esquerda que é golpista. Professor, Essa é... como o senhor mesmo já disse aqui, né, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi algo planejado, financiado e tudo mais. Qual que é o impacto disso? Qual foi o peso dos atos do dia 8 de janeiro para o bolsonarismo em si aqui no Brasil? Qual foi o peso negativo, o tamanho do desgaste do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foi enorme. Foi enorme porque imagine um governo que entra, toma posse, tem já uma agenda muito complicada para implementar, porque o país está em crise, o país está quebrado do ponto de vista econômico e financeiro, o país está desmoralizado e polarizado, e já precisa fazer um processo de pacificação, porque o país saiu das eleições já polarizado e radicalizado, e logo depois de uma semana você tem um ataque à democracia que realmente é um marcador na história da democracia brasileira. Professor, tem uma questão que o senhor fez o paralelo em relação a 1964, que completa agora 60 anos nesse ano de 2024. Acho que só tem uma diferença, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Não vou deixar um comentário solto aqui, o senhor vai comentar também sobre isso, mas a diferença é que o golpe de 64, digamos, né, ele foi vitorioso. Aquele movimento consumou um governo militar que descambou para a ditadura militar no Brasil. O de 8 de janeiro de 2023, não. Pode haver paralelos, semelhanças, mas ele não foi vitorioso, ele não consumou o golpe de Estado, mas eu estou fazendo esse comentário exatamente para deixar a nossa audiência conosco no próximo bloco, porque a gente chega ao fim da conversa nesse primeiro bloco, mas o professor Fábio Gentili continua com a gente, da Universidade Federal do Ceará, analisando então o contexto político por conta de e a partir do dia 8 de janeiro lá de 2023. Tem também análise sobre a direita. Como eu disse aqui no começo do bloco, o professor Fábio Gentili é italiano e estuda esse movimento, né, a direita aqui no Brasil, assim como na Itália. A direita não pode ser democrática, pacífica e participar dos debates políticos, a gente vai falar sobre isso, e o histórico da extrema-direita e a diferenciação para a direita política, enfim. Pauta 1 faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta repercutindo mais sobre o dia 8 de janeiro. Já estamos de volta com o Pauta 1, nesta edição falando sobre as consequências do dia 8 de janeiro de 2023, que completou um ano nesse início de 2024, hoje com o professor Fábio Gentili, cientista político italiano da Universidade Federal do Ceará. Só uma dúvida aqui para quem está nos acompanhando, professor, possa ficar curioso, o senhor está no Brasil há quanto tempo? 15 anos. 15 anos de Brasil. Estudando, inclusive, a nossa sociedade, e o senhor, no primeiro bloco, fez esse paralelo, né? Eu fiz aquele comentário no final do bloco, e aí agora, claro, fique à vontade para comentar. São 60 anos do golpe militar de 1964, Quais são os paralelos daquele golpe, março de 64, com a tentativa de golpe de 2023, professor? Então, eu diria que, claro, a conjuntura é totalmente diferente. Existe na história do Brasil uma continuidade de tentativas de golpe feitas por militares. A gente sabe disso. História, os grandes marcos históricos do Brasil sempre tiveram um golpe e tiveram os militares como também atores principais. Nesse caso aqui, existe uma diferença que a democracia, nesse caso aqui, conseguiu dar uma resposta firme, porque
a separação dos poderes funcionou e também, como foi declarado por alguns generais alguns dias atrás, não todo o exército estava disponível a um golpe militar, mas alguns setores. Isso é comprovado também pela atuação do exército logo depois do golpe militar, do golpe de 8 de janeiro. Então, é claro que há uma diferença entre as duas épocas, porém, podemos também observar um elemento de continuidade entre as duas épocas e também, como eu falei no início, acredito que na narrativa da extrema-direita estão sendo retomados alguns tópicos da narrativa da ditadura militar de 64. Por exemplo, a ideia de um complô da esquerda comunista contra a nação. A direita e os militares como aqueles que podem salvar o Brasil e com aquele slogan Deus, Pátria, Família, que nós ouvimos também no golpe nos ataques de 8 de janeiro. E também ao longo do governo Bolsonaro. E não coincidentemente também na direita europeia do início do século, né? Deus, Pátria e Família é o mesmo slogan, o Bolsonaro só adicionou a liberdade, mas estava presente esse mesmo slogan na Itália e na Alemanha, né, professor? Sim, porque inclusive a gente não pode se surpreender, não pode se maravilhar, não precisa se surpreender quando nós temos uma aliança entre setores do liberalismo e setores da extrema-direita. O liberalismo, em algumas circunstâncias, sempre se aliou com o fascismo ou com o autoritarismo. E diante disso, então, não professor, é para se surpreender. E diante disso, desse cenário colocado pelo senhor, seremos capazes aqui de, nas próximas eleições, com direita e esquerda bem consolidadas e com os comportamentos que o senhor conhece bem, de termos eleições resumidas à votação? Isso vai depender muito. Vai depender muito, eu acredito, que nós estamos entrando numa fase muito crucial e delicada do governo Lula. Se o governo, nestes 2 anos, consegue alcançar algumas das metas fixadas na campanha eleitoral e também avançar no processo de pacificação social e de crescimento econômico, junto com um processo de desenvolvimento econômico-social, nós podemos chegar na eleição presidencial com um país menos radicalizado. Para fazer um exemplo disso, o Brasil, depois da transição da ditadura para a democracia, teve uma época de turbulência. Logo em seguida, nós tivemos 2 governos, Fernando Henrique Cardoso e depois Lula, que mostraram ao mundo que a democracia brasileira estava indo de acordo com as grandes democracias ocidentais, os Estados Unidos e a Europa, com uma estabilidade democrática e com os 2 grandes partidos se revezando no poder. Nesta perspectiva aqui, eu explico também a aliança entre os 2 grandes partidos, que, a meu ver, foi fundamental para a vitória do Lula, a aliança com o antigo
entre aspas, inimigo, PSDB, para retomar a democracia no país. Isso me parece um ponto importante para tentar responder a sua pergunta. Se o governo vai conseguir fazer isso, o Brasil volta no eixo, volta naquele caminho de uma democracia estável. Essa é a minha impressão. Mas muito vai depender desses 2 anos aqui. Vai depender também do que vai acontecer na própria direita. Qual vai ser o papel de Bolsonaro? A direita vai tomar um rumo mais conservador, mais moderado? É provável que isso vai acontecer. Professor, Porque... aproveitando que o senhor está falando aí sobre o futuro da extrema-direita, né, o que pode acontecer aqui no Brasil, e que o senhor é um pesquisador, né, desse tema da extrema-direita, eu queria que a gente analisasse também o cenário internacional e a sua influência aqui no Brasil, porque apesar de perder as eleições aqui no Brasil, a extrema-direita ela continua atuante em alguns espaços importantes também fora do país. O Javier Milei ganhou a eleição na Argentina. Nos Estados Unidos, alguns especialistas falam que há uma boa chance do Donald Trump retornar à Casa Branca. Como isso influencia o cenário aqui no Brasil? De alguma maneira, esse cenário internacional, ele ajuda o bolsonarismo? Sem dúvida. A direita brasileira, ela se coloca dentro de uma onda internacional e transnacional, global, de crescimento da direita no mundo. Isso a gente pode observar na América Latina, que sempre foi um observatório privilegiado para entender os fenômenos políticos em nível global. Mas, ao mesmo tempo, é possível ver isso também na Europa. Na Itália, no meu país, por exemplo, nós temos uma extrema-direita no poder faz um ano, e ela é muito expressiva nesta perspectiva aqui. Também a gente sabe que existem redes. O próprio Observatório sobre as Direitas estuda estas redes, que são, às vezes, são também redes financeiras. Não apenas redes ideológicas, mas também financeiras e de apoio entre as direitas de diferentes países. Então, existem com um adendo, relações. Professor, um adendo quando o senhor fala das redes financeiras, de financiamento desses movimentos, mas também de suporte ideológico mesmo, né? A gente tem as Big Techs, né? Facebook, Google, mas as direitas pelo mundo se organizam em outras plataformas, né? E aí a gente está falando também dessa digitalização do movimento político. A direita se articulou entre ela em formatos, em plataformas específicas, né? E lá, se uma cai, né, por conta de problemas com fake news, enfim, né, pelo peso da extrema direita nessas redes, se uma cai, surge outra e essa articulação continua, né? Sim, por exemplo, Telegram é uma das redes privilegiadas. É um dos aplicativos privilegiados pela extrema-direita, por exemplo. E também, aqui você coloca uma questão que eu acho central, estratégica. Para entender o crescimento da direita, da extrema-direita, é preciso estudar, analisar as redes sociais, como funcionam, como elas criam um espaço, como a própria direita extrema aproveitou e ocupou, hegemonizou esse espaço já há algumas décadas. Eu sempre costumo dizer, numa sociedade tradicional, a extrema-direita, ela tem espaço, claro, mas o espaço é muito mais limitado, porque tem coisas que você não pode, dentro de uma sociedade tradicional, você não pode dizer algumas coisas, porque os espaços de liberdade de expressão são mais controlados.
enquanto numa rede a liberdade de expressão se torna ilimitada e também ela não é apoiada pela responsabilidade. E isso alimenta aquela ideia que nas redes sociais é possível falar tudo. Por exemplo, fazer apologia do nazismo, fazer elogios da ditadura militar, tudo é possível e não tem consequência. E também nas redes você pode soltar aqueles pensamentos que numa sociedade tradicional você não poderia manifestar, mas que muitos têm, que muitos pensam. Por isso que é importante entender a relação entre essas organizações e o público nas redes sociais. Professor... Porque existe um consenso de massa para explicar as direitas. Exato. O senhor disse da liberdade de expressão. As pessoas têm direito de votar em direita ou esquerda, só que nem direita e nem esquerda têm o direito de tentar manipular ou não aceitar uma derrota limpa nas urnas. No exemplo do Brasil, houve um primeiro levante da direita. Em outras partes do mundo, a gente vê isso também, e assim, resumindo, a direita, ela é capaz de aceitar uma derrota limpa nas urnas? Isso deve ter acontecido em outros países. Tem Aqui um exemplo não. grande recente de 2022 no Capitólio, né? Lá nos Estados Exato. Unidos. Então, aqui tivemos o segundo levante. Pertinho, dia 6 de janeiro de 22 e o nosso aqui 8 Exato. de janeiro de 23. Assim, pelo que o senhor estuda e vê de exemplos, terminou a eleição ali, acabou, a direita consegue ter esse comportamento? É muito difícil, precisaria ver cada país de forma específica. É claro que o que aconteceu nos Estados Unidos abriu um caminho, infelizmente, um caminho perigoso. Abriu. Agora, precisamos entender uma coisa quando nós tentamos entender a direita. A direita se apresenta como uma área muito diferenciada dentro de si. Nós temos elementos extremos, elementos radicais, elementos moderados, conservadores, liberais, militares, religiosos. E eles compõem essa área da direita. Eu geralmente falo de uma direita no plural, que tem vários segmentos. O que nós observamos estudando a direita em alguns países, inclusive o Brasil, que a direita sempre teve uma posição política, posicionamento político dentro e fora do sistema. Dependendo da conjuntura, a direita aceita as regras do jogo democrático ou não aceita. Fica fora. Então, essa seria a minha resposta à sua pergunta. Infelizmente... A direita sempre mantém uma posição dentro e fora das regras do jogo democrático. E infelizmente foi a última pergunta, professor, porque o nosso tempo terminou, mas eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela disponibilidade aqui de atender a gente, de contribuir para a gente e a nossa audiência entender melhor esse momento da política brasileira, da institucionalidade brasileira, né, e da divisão aqui dos espectros políticos. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Da minha parte, pela disponibilidade repetida, porque já tive a oportunidade de fazer outra entrevista com o professor. Então, segue aqui o contato para a gente continuar nessa análise, inclusive porque tem eleições nesse ano. Obrigado, professor. Um abraço, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado a vocês. Estou aqui à disposição sempre.
Fábio Gentili, professor, cientista político da Universidade Federal do Ceará, italiano, enfim, um estudioso, né, sobre a direita e a extrema-direita, não só no Brasil, nos ajudando aqui sobre esse 8 de janeiro e as consequências dele ao longo do último ano, nesta edição do Pauta 1, que faz mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para analisar mais desse contexto, mas também com a professora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Maíra Goulart, com aspecto eleitoral. A gente volta já. Nós já estamos de volta com o último bloco desta edição do Pauta 1, em que a gente trata sobre os atos antidemocráticos e golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Desde quando ocorreu, eu estava nos Estados Unidos, e nas minhas mídias sociais eu lamentei que nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, das pessoas de direita. Tanto é que, apesar da CPMI que nada apurou, nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Mas, infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então, a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, o pessoal bolsonarista, o pessoal de direita, o pessoal conservador. Nunca foi de fazer isso aí. E as informações que a gente tinha, que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Agora, lamentamos também as punições altíssimas que as pessoas sofreram. Até porque são culpadas, né, segundo lá o relator do Supremo Tribunal Federal, de uma tentativa armada de mudar aí o Estado Democrático de Direito. Nenhuma arma foi encontrada. A gente acompanhou aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, e para analisar o futuro do bolsonarismo, a polarização aqui no Brasil, a gente conversa a partir de agora com a professora Maíra Goulart, ela que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Maíra, muito obrigada pela disponibilidade de falar aqui com a gente de novo, retornando aqui as entrevistas com a gente aqui na Sagres. É um prazer conversar com a senhora novamente. Oi, gente, é muito gratificante estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre esse assunto que é extremamente relevante para a gente entender o futuro do país. O ex-presidente falou, professora, sobre esse perfil. Diz que não é perfil do bolsonarismo, do bolsonarista, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. É claro que há enormes controvérsias em relação a essa fala, e isso é muito mais uma tentativa de apresentação de um discurso. Como é que a senhora avalia o discurso do bolsonarismo hoje, depois do dia 8, e o futuro desse movimento político em torno do ex-presidente? Muito bem, o Bolsonaro, na sua fala na CNN, ele se refere aos atos de vandalismo. Mas o que a gente viveu no 8 de janeiro diz pouco respeito aos atos singulares de vandalismo que foram cometidos. O que a gente está refletindo sobre não é sobre um ato de vandalismo isolado, não concatenado. É sobre uma tentativa deliberada, orquestrada, organizada previamente, de impedir um governo eleito de efetivamente tomar posse, governar o país, né, se assenhorar dessa governança. A estratégia era praticar atos de vandalismo para que fosse decretada uma GLO e, a partir dela, uma alienação do poder civil escolhido nas urnas por um poder militar de matiz autoritário, uma vez que, em desrespeito àquilo que o devido processo legal, as leis e as instituições democrático-liberais que foram estruturadas na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, previnem. É isso que a gente viu acontecer no 8 de janeiro. E esse evento, seu planejamento e o evento em si, são muito consonantes, são estruturalmente consonantes com
a performance discursiva, com as performances de Jair Bolsonaro, desde a sua longa trajetória como deputado federal. Eu, no meu projeto lá na FRJ, a gente acompanha toda a movimentação do deputado Jair Bolsonaro ao longo dos seus 7 mandatos consecutivos. E a gente pode afirmar, com base em dados e objetivamente, que essa performance ela foi estruturada por reincidentes críticas à institucionalidade democrática e por reincidentes afirmações elogiosas sobre práticas de ditadura, práticas de tortura, práticas que ferem o Estado democrático de direito. Por isso, eu posso afirmar com segurança de que os atos de 8 de janeiro, eles são um prosseguimento lógico de uma escalada que a gente observa desde o primeiro mandato de Jair Bolsonaro até mais de 30 anos depois, o final do seu período na presidência da República. Professora, o que a senhora pode avaliar após esse 1 ano que o Bolsonaro perdeu as eleições? O quanto a senhora avalia que ele ainda consegue mobilizar de apoio popular, de apoio político, após também o primeiro ano de mandato do presidente Lula? Eu acho que o 8 de janeiro, novamente, ele é muito elucidativo para a gente traçar as linhas entre aquilo que é o governo Lula, que vai para além do PT, vai para além desse núcleo ideológico, né? Pega franjas que vão da centro-esquerda até quase próximo à direita, e o que seria o bolsonarismo. Por que eu digo isso? Porque a lista dos parlamentares, né, que assinaram um documento quanto o ato que o governo organizou para chamar a atenção sobre a importância de refletir sobre o 8 de janeiro, assim como a lista dos governadores e parlamentares que não estiveram presentes, ela é ótima para a gente conseguir desenhar uma lista, desenhar uma linha no chão, uma linha que separa aqueles que estão no campo democrático liberal, que tem proximidade com o governo Lula, daqueles que vão manter sua proximidade com Jair Bolsonaro, com o bolsonarismo, com essa identificação mais imediata com a extrema-direita. Professora, embora Bolsonaro tenha perdido a eleição, foi por uma margem curta. E mesmo assim a direita se consolidou no Congresso Nacional. São muitos e muitos deputados. E depois disso teve o Bolsonaro inelegível. São circunstâncias que moldam a direita a ser um pouco mais moderada para chegar mais competitiva nas eleições ou não? O perfil mais radical, antipetismo, deve ser mantido para que ela mantenha esse pessoal com ela, esse pessoal que eu digo, o povo que votou, e assim ela entenda que tem as chances de ganhar a eleição? Eu acho que a direita ela é um campo que tem múltiplos atores, que, porém, em uma conjuntura, né, binária, contra um candidato de esquerda, eles se unem para votar juntos na alternativa a esse candidato de esquerda. Acho que houve um deslocamento desde 2014 entre os diferentes segmentos que compõem a direita, não só, né, nas elites políticas, mas também na população, que deu mais visibilidade a sentimentos e posicionamentos próximos do que a gente chama, do que a gente desenha como extremismo de direita. Acredito que essa é uma tendência que vai continuar nos próximos anos, ou seja, que as preferências políticas do campo da direita se organizem de maneira extrema, radical, e que, portanto, operem a partir de uma contestação muito contundente àquilo que é identificado como esquerda. Porque é isso que serve como mecanismo de agregação entre grupos que são muito diferentes, mas que compartilham essa rejeição àquilo que eles identificam como esquerda. Então a polarização, professor, ela não vai ficar fora de moda. Deve aumentar diante disso. Estou usando essa expressão para falar sobre o pensamento das pessoas, né? A senhora está dizendo que isso, então, o extremismo, ele continua agregando muita gente, a polarização vai continuar em 26, não vai haver um arrefecimento desse processo? Bem, a aposta do governo Lula, a aposta de Lula, que ele repete sempre, por exemplo, no artigo que ele escreveu
no Washington Post ontem, sobre o 8 de janeiro, ele reafirma isso novamente. Ele diz assim: o extremismo se combate melhorando a vida das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Né? Que a aposta deliberada do governo dele é conquistar franjas do bolsonarismo, aqueles grupos não nucleares, não particularmente extremistas, que se aproximaram do bolsonarismo a partir dessa perspectiva de melhora objetiva da vida, uma sensação de melhora na vida, desativando os gatilhos sentimentais, né, emocionais, que ligam essas pessoas ao bolsonarismo, desativando esses gatilhos da polarização. Essa é a aposta do governo e ele tem conseguido bons resultados com isso. Ele tem conseguido uma manutenção, uma estabilidade da popularidade de seu governo, que é algo raro se comparado com outras lideranças no poder do campo progressista no mundo, em que tem um esvaziamento rápido da popularidade, exatamente porque há um contexto global em que a extrema-direita está muito ativa, em que há muita fake news nas redes, né, disseminação de fake news, que a gente viu agora, né, com esse discurso que vocês mostraram do Jair Bolsonaro, ele voltando a insistir numa infiltração da esquerda nos atentados do 8 de janeiro, é sempre a vociferação de fake news. Tudo isso é um desafio muito grande para governos empossados que são do campo progressista. E o governo Lula tem conseguido bons resultados com essa aposta em desativar os mecanismos da polarização. O Lula tem um trabalho pela frente, né, professora? Mas aí, diante do comportamento da extrema-direita, não poderemos ver uma extrema esquerda surgir bem inflada para tentar combater, assim, no mesmo perfil, com o mesmo armamento? Uma coisa eu posso afirmar com base em números, né? Eu trabalho num programa internacional que codifica programas de governo, discursos políticos e os posiciona no espectro ideológico através de uma métrica quantitativa. E a gente pode afirmar que o que vivemos no Brasil desde 2014 não é uma polarização no sentido simétrico. A gente não tem dois extremos que se contrapõem, enquanto dois polos simétricos de um espectro ideológico. O que nós tivemos é a radicalização da extrema-direita, desacompanhada de um processo de radicalização do campo da esquerda. É claro que existem atores extremistas no campo da esquerda, mas eles são muito minoritários e sem qualquer potencial eleitoral. São, o que a gente pode falar, basicamente irrelevantes no sentido das preferências políticas. Mas o que a gente observa é, sim, o campo da extrema-direita ganhando forças e se deslocando cada vez mais rumo ao extremo do espectro ideológico. E o campo da esquerda, eleitoralmente viável, muito pelo contrário, né? Faz mobilizações e acenos reincidentes ao centro, ao mercado, a figuras, né, que a gente entende como sendo do espectro da direita. Ela se move muito em direção ao centro. Professora, a gente já está finalizando aqui essa edição do Pauta 1 e para finalizar a gente está em 2024, ano de eleições municipais. Queria pedir para a senhora responder bem rapidinho a respeito da força do bolsonarismo para essas eleições. A senhora acredita que vai ter, ele não pode se eleger, mas ele vai ter a mesma força de fazer novos candidatos da mesma maneira que foi em 2022? Algumas coisas a gente precisa dizer preliminarmente. Primeiro, um certo desinteresse de Jair Bolsonaro de atuar como um articulador de elites políticas. Ele deixou isso bem claro quando, após a derrota eleitoral, ele abandonou essas articulações parlamentares. Ele não é um líder da oposição, ele não atua nos debates no parlamento e mesmo em 2020, enquanto ele ainda era presidente, ele não teve uma atuação protagônica na eleição de 2020. Então, a gente pode espelhar esse comportamento de alguma maneira para 2022. Por outro lado, é preciso reafirmar que a eleição municipal ela tem um certo grau de autonomia em relação às articulações nacionais. Ela
se organiza a partir de uma lógica própria, com temas da vida em cidade, da vida local, né, do convívio comunitário, que são determinantes na escolha daqueles líderes, das elites políticas, que têm esse papel mais imediato no cotidiano das pessoas. E, portanto, existe essa certa autonomia. Maior em cidades pequenas, né? Quanto maior a cidade, mais os temas nacionais acabam permeando essa escolha. Mas nas cidades pequenas e médias, há sim uma certa independência dessas discussões. É claro que, num contexto de muita polarização, essa independência é relativamente menor do que quando a gente compara a eleições anteriores. Professora, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres e, sem dúvida, a gente vai voltar a conversar ao longo desse ano que é eleitoral. Um abraço, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço o convite e o interesse em discutir temas que são necessários para o cotidiano das pessoas. Aspectos mais eleitorais, né, a partir desse 8 de janeiro de 2023, nesta edição aqui do Pauta 1, que além da minha participação, Rubens Salomão, também com o Wendel Pasquetto e Jéssica Dias, eu lembro a você que nós estamos conectados aqui pelas redes sociais aqui do Sistema Sagres e você pode sugerir qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia e até mais.